As informações sobre a ansiedade que eu estou prestes a revelar para você podem mudar a maneira como você entende e trata a sua ansiedade e a sua vida emocional. Pra mim, eu sou uma pessoa que faz tratamento há muitos anos, todos baseados em medicação, claro. E eles nunca resolveram tanto que em tão pouco tempo esse programa que a Elsa desenvolveu, essas técnicas todas que ela nos ensina no programa, foram capazes de fazer comigo. Hoje eu consigo olhar para o mundo e assim, eu não tenho medo do mundo. Eu sou capaz de olhar para o mundo hoje e ver que ele é maravilhoso e conseguir me ver fazendo parte integral dele. Isso para mim não tem preço. Assista esse vídeo enquanto ele ainda está no ar e descubra como pessoas reais estão conseguindo controlar a sua vida emocional e sua ansiedade e sair desse pesadelo em suas vidas que afeta tanto a sua saúde mental, física e profissional. Você gostaria de ter a sua vida emocional equilibrada? Sem ter que nunca mais tomar remédio, sem gastar rios de dinheiro com consultas com psiquiatras que nem sempre resolvem o seu problema, sem ter que fazer terapias de longo prazo que trazem resultados que você não vê, sem ter que fazer intermináveis exames médicos para descobrir o que você tem e ouvir sempre a mesma coisa. Seus problemas são de fundo emocional. Sem ter medo de voltar a ficar mal porque você vive com o fantasma de ter outra crise. E o melhor, sem nunca mais ouvir dos profissionais que você procura que não tem o que fazer. É assim mesmo, você precisa lidar com isso. Imagine achar um profissional que realmente te apoie. Um profissional que saiba exatamente tudo o que você sofre, porque já passou por isso na pele. Agora eu quero te fazer outra pergunta. Você acha aceitável não poder achar uma saída para o seu caso? Pense comigo. Será que realmente não existe nenhum profissional assim? Será que a humanidade está condenada a viver sob o domínio da ansiedade, que é considerada o mal do século? Será mesmo que em pleno século XXI a ciência não tem alternativas que tragam resultados para um tratamento de ansiedade? Será que isso não é coisa do passado? Que as únicas alternativas são as que você conhece? Será mesmo? Olha, milhares de pessoas acham isso, ou achavam exatamente o mesmo que você. Elas, talvez como você, não sabiam disso, mas já existem alternativas há décadas para abordar a ansiedade ao alcance de todos. Gente no mundo inteiro, nas maiores universidades do mundo e do Brasil, se dedicando e se debruçando sobre o complexo sistema de emoções humanas e trazendo revelações significativas de como elas funcionam e como elas afetam a nossa saúde física e mental. Descobertas que são acessíveis e aplicáveis na prática por profissionais inovadores e interessados em realmente ajudar quem precisa. Mas esses profissionais ainda são raros. Talvez você, como essas pessoas, não esteja sabendo onde procurar a ajuda certa. Não chegou ao lugar certo, até hoje. Se eu fosse você, eu assistiria esse vídeo até o final, porque ele tem coisas reveladoras e muito interessantes. Mas não fique ansioso, não fique ansiosa. Relaxe. Relaxe e continue comigo. Que bom que você chegou aqui nesse vídeo, porque ele pode mudar a sua vida e a maneira como você entende a sua ansiedade e a sua vida emocional. Assim como mudou a vida da Elga. Meu nome é Elga, faço parte do programa SOS Ansiedade, da doutora Elze. Quero dizer para vocês que assim, como eu sou uma pessoa ansiosa, eu pesquisando na internet, achei vários programas e comprei, todos que eu comprei, nenhum deu certo. Não, prometi uma coisa, na hora não era o que eu tinha prometido. E quando eu vi lá o programa doutora Elze, eu falei, vou comprar mais uma vez para ver se dá certo. Sabe, uma pessoa ansiosa, ela quer ficar curada dos seus sintomas, então ela atira para tudo quanto é lado. Fui muito bem recebida pela doutora Elze. Todas as vezes que eu chamo ela me responde. Qualquer dúvida que eu tenho, qualquer medo, ela vai lá e me responde. E dá certo. É verdade, esse foi verdade. Acho ela muito inteligente, muito educada e deu certo.
estou há quase 2 meses, já estou me sentindo muito, muito bem. Não tomo mais remédio. Tenho fé que eu estou liberta e ela está me dando maior apoio quando eu digo, quando eu chamo ela no WhatsApp. Confia que é certo. A Elga estava totalmente desesperançada e desmotivada. Ela achava que estava condenada ao pesadelo da ansiedade para o resto da vida. Também tem a Elisângela. Meu nome é Elisângela. Eu quero falar um pouquinho da experiência muito ruim que eu tive sobre ansiedade e síndrome do pânico. Durante 1 ano e meio, sofrendo horrores por causa dessa ansiedade, sem saber como me tratar, sem ter esperança. E graças a Deus, fuçando um dia na página da Ansiedade Tem Cura, eu vi uma esperança. Eu acreditei e graças a Deus estou emocionada, porque para mim não foi fácil e não é fácil, mas eu consegui através do método. O programa que a Elce desenvolveu é maravilhoso, ela é maravilhosa, ela ajuda a gente de uma maneira assim que é uma dimensão tão grande essa importância desse programa para mim, que graças a Deus hoje eu respiro, eu não sinto mais aqueles medos, aquelas coisas horríveis que eu tinha antes. Hoje eu voltei a viver graças ao programa da Ansiedade Tem Cura. Se não fosse esse programa, até hoje eu estaria usando medicamento, até hoje eu ia estar carregando aquele peso no meu pescoço, no meu coração. Quem vive com medo sabe do que eu tô falando. E para quem tiver com dúvida, não duvide. O programa da Ansiedade Tem Cura é real e ele tá aí para ajudar a gente, e como me ajudou e ainda me ajuda. E o caso da Carlane, que pensava a mesma coisa antes de entrar para o SOS Ansiedade. A Carlane diz que depois que me conheceu, melhorou muito da ansiedade e hoje consegue controlar e neutralizar os sintomas. Em verde você vê aqui que ela diz, detalhe, eu estou utilizando as técnicas fazem 15 dias apenas. A Elga, a Elisângela e a Carlane tiveram suas vidas transformadas, assim como tantas outras pessoas reais que nem caberiam nesse vídeo. Então, preste bastante atenção. Fique comigo nos próximos minutos que você vai conhecer algo inovador para tratar a sua vida emocional e a sua ansiedade. Eu vou falar para você de um método de fácil aplicação, feito para pessoas comuns que não têm mais tempo e vida a perder e que querem ficar bem logo. Ou pessoas que vivem frustradas por investir em tratamentos que não trazem resultados duradouros. Você vai ver como essas pessoas estão conseguindo esses resultados, diminuindo e controlando a sua ansiedade a cada dia com as técnicas que eu ensino e com o acompanhamento que eu dou. Pessoas que estão conseguindo eliminar os sintomas físicos que a ansiedade causa, conseguindo parar crises de pânico, pessoas que estão conseguindo sair de casa depois de anos de reclusão, porque já estavam no estágio de evitar lugares e pessoas em função do comprometimento emocional que estavam. Pessoas que tinham crises fortíssimas de angústia e estão conseguindo controlar sem depender de ninguém, sem depender de remédios, sem ter que gastar rios de dinheiro com consultas psiquiátricas e com terapia com psicólogo, que no final das contas ajudam, mas não resolvem. Pessoas com uma melhor saúde física em função disso e uma melhor saúde emocional, com mais qualidade de vida, voltando a conviver com a sua família de uma maneira inteira e completa. E melhor, sem ter medo de ter uma crise de novo. Pessoas retomando a sua vida profissional e voltando a ser produtivas, mudando completamente a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. E isso não tem preço. E elas conquistaram tudo isso com o meu acompanhamento em muito pouco tempo, aprendendo com a minha orientação de perto como introduzir essas mudanças no dia a dia num passo a passo muito simples, que eu vou mostrar para você aqui como é possível. Eu vou mostrar para você como é possível fazer um tratamento simples e eficaz e de confiança. Ele existe e você está prestes a conhecê-lo. Mas você deve estar achando que isso é bom demais para ser verdade. Parece mais uma coisa milagrosa que se vende pela internet.
E tudo bem, eu respeito se você pensa assim. Para falar a verdade, eu também fico muito desconfiada desse tipo de coisa. Mas sabe por que é que você tem muita desconfiança? Porque você já tentou de tudo e nada funcionou. Você só ouve coisas desanimadoras dos profissionais. E principalmente você ouve desses profissionais e de todo mundo que fala sobre ansiedade uma coisa que não é verdade, que a ansiedade não tem cura. Você ouve que os ansiosos sempre serão ansiosos, que você vai viver com isso para sempre, para o resto da sua vida, e que você está condenado a isso, como se fosse uma sentença de morte. Você está condenado a tomar remédio para o resto da vida se quiser melhorar um pouco. E honestamente, eu também não acreditaria em nada disso, se não fosse por uma coisa muito importante. Se eu não tivesse visto os resultados em mim mesma, quando eu tive ansiedade e muitos problemas emocionais. Eu tive um quadro de pânico grave e fobia social. Eu também não acreditaria se eu não recebesse dezenas de alunos e pacientes me contando espontaneamente todos os dias como o método está ajudando a transformar suas vidas. Tá, mas quem sou eu para te falar tudo isso? Por que é que você deveria me ouvir? Bem, o meu nome é Elsie, eu sou psicóloga, eu sou especializada nos transtornos da ansiedade, do pânico e nas fobias sociais. Eu também sou autora do livro digital Os Mitos da Ansiedade e do Pânico, onde eu revelo as verdades a respeito da ansiedade e as mentiras que contaram para você que te impedem de se curar. Também sou criadora do blog Ansiedade Tem Cura e do programa SOS Ansiedade, que você vai conhecer aqui hoje. Eu sou apaixonada por pessoas e pela minha profissão, que basicamente se resume a ajudar os outros. Foi por isso que eu escolhi psicologia. Um psicólogo tem uma questão de ética e de juramento, com o comprometimento de ajudar os outros. Depois de passar pelo pesadelo da ansiedade, do pânico e da fobia social, eu não poderia de forma alguma deixar de levar ao máximo número de pessoas o que eu vivi para achar uma saída definitiva. Quando eu passei por tudo isso, todas essas perguntas que eu fiz para você no começo rondavam a minha mente noite e dia. Era um pesadelo. E o pior, eu não tinha resposta para nenhuma delas. A única coisa que eu tinha era uma coisa que eu chamava de técnica do achismo. Eu achava várias coisas sobre a ansiedade e o meu quadro emocional. Eu simplesmente não conhecia a ansiedade a fundo para poder atacá-la com precisão e obter resultados. Eu achava que a ansiedade era uma doença. Eu achava que tudo aquilo que eu sentia era um problema físico e eu ficava eternamente fazendo exames para achar alguma evidência física para que algum médico dissesse em qual órgão era o meu problema. Eu achava que eu ia infartar, achava que tinha um problema no coração. Fiz milhares de exames e não achei nada. Eu também achava que eu estava enlouquecendo, de tão mal que eu ficava. Eu tinha tantos pensamentos negativos e acelerados e eu sentia uma angústia tão grande que eu achava que eu ia explodir. Eu também achava que os remédios é que iam me ajudar e me curar. O remédio só ajuda a amenizar o emocional. Ele trata o sintoma, ele não trata a causa. Os medicamentos não curam a ansiedade, eles medicam a ansiedade. E eu vivia medicada, com efeitos colaterais horríveis que tiravam toda a minha qualidade de vida, minha concentração, minha memória. E pior, eles não resolviam. Essa história te parece familiar? Pode ser que você esteja passando por isso hoje, ou já passou. Pode ser que você esteja achando que o remédio ou a terapia, por mais alternativa que ela seja, um floral, uma meditação, vão resolver. Achando um monte de coisas. E pode ser que tudo isso amenize, mas lá no fundo você sente medo de ter outra crise. Mas se você continuar usando a estratégia do achismo que eu usava, você nunca vai dissolver esses medos e nunca vai se curar. A menos que você encontre um método que seja comprovadamente eficaz, ou um profissional que realmente te ajude, objetivamente, e que te traga uma melhora verdadeira e percebida, sem falsas promessas. E se você ainda usa a estratégia do achismo, não se culpe por isso. Eu entendo, é muito difícil mesmo. Existem muitos profissionais que nos orientam muito mal a respeito dessas coisas. Você acredita mesmo que não tem solução porque te falam isso. Você se sente sozinho, abandonado e acha que ninguém te compreende.
nem os profissionais. Isso é, na verdade, muito comum para quem sofre desse mal. E com o tempo, ao invés de você ir melhorando, você vai aprendendo a conviver com isso. Você se acostuma, e isso é péssimo, mas eu tenho certeza que você não aguenta mais se você chegou ao lugar certo. Chegou a hora de você parar de usar a técnica do achismo. É hora de você dar a devida atenção para a sua saúde emocional e encontrar uma saída definitiva. Você chegou ao lugar certo para isso. Fique comigo. Como eu disse, existem alternativas muito poderosas e tratamentos inovadores que podem mudar tudo isso. Eles podem trazer resultados rápidos para o seu quadro. Veja o resultado que a Elga teve e a Elisângela. Elas também não acreditavam em mais nada, elas estavam totalmente desmotivadas a primeira vez que eu conversei com elas. Elas achavam que não tinha uma saída, e achar que não tem uma saída faz a gente desacreditar em tudo mesmo, em qualquer situação. Elas descobriram o quanto estavam desperdiçando de tempo, de dinheiro e de felicidade em suas vidas por estarem dando tiro para tudo que é lado, como diz a Elga, não achando um tratamento efetivo. Tudo isso para ficar bem uns dias e depois voltar tudo de novo e às vezes crises mais intensas ainda. Era assim que eu me sentia quando eu tive o transtorno. Eu me sentia tão frustrada e tão desanimada quando eu ouvia dos profissionais que não tinha jeito, que era assim mesmo e que eu tinha que conviver com isso. Eu não aceitava isso e isso me deixava mais ansiosa ainda, mais frustrada. Parecia que eu estava numa areia movediça. Eu não conseguia sair do lugar. E o lugar que eu estava não era nada bom, porque trazia muito sofrimento. Então chegou um dia que eu decidi dar um basta nisso tudo. Inconformada com a situação, eu percebi que se eu realmente quisesse ter uma melhora definitiva na minha vida, ser uma pessoa linear emocionalmente, voltar a ser eu mesma, não dava mais para ficar me tratando com a técnica do achismo. Era hora de parar de brincar. Afinal, eu era psicóloga, eu tinha estudado para isso e eu precisava achar uma saída para minha ansiedade. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz o que poucas pessoas com ansiedade fizeram até hoje. Eu comecei a virar do avesso o assunto e a conhecer todo o funcionamento da ansiedade. Pesquisei muitas instituições e descobri que elas já comprovavam, através de evidências científicas, que a ansiedade não é uma sentença, não é uma doença. Eu não estava condenada àquilo para o resto da minha vida. E isso me deu muita esperança, eu fiquei muito motivada para estudar mais ainda. E tudo isso começou a abrir um clarão na minha mente e as coisas começaram a fazer sentido. Foi aí que eu encontrei uma pessoa que mudou definitivamente a minha vida, o pesquisador americano Albert Bandura. O Bandura estudava já há anos as fobias e os medos e era especializado no assunto. Ele tinha um método de tratamento que trazia resultados impressionantes e muito rápidos para quem tinha fobias e quadros de pânico graves. O que foi que eu fiz? Eu comecei a testar as técnicas dele em mim mesma. Isso mesmo. O que aconteceu foi que as técnicas funcionaram. Elas funcionaram muito e consistentemente, dia após dia. É claro que eu não me curei no primeiro dia, nem na primeira semana e nem no primeiro mês. Depois do primeiro mês eu já me sentia muito melhor. As crises eram menos frequentes e menos intensas, mas eu tinha recaídas e continuava emocionalmente instável. Mas foi quando eu percebi uma coisa em particular que eu comecei a aplicar que tudo mudou. Eu percebia que quando eu estava bem, eu não praticava. E quando eu não praticava, no dia seguinte, eu tinha uma crise. Então, eu comecei a praticar todos os dias, várias vezes ao dia e diferentes técnicas. Com tudo isso, eu fui estruturando o método terapêutico de uma forma que mexia com todas as minhas questões emocionais profundas e eu fui reaprendendo coisas. Eu fui trabalhando a minha autoconfiança, a minha autoestima, fui perdendo os meus medos na medida em que eu via que eu conseguia me controlar e controlar as minhas emoções. Eu fui me sentindo melhor dia após dia. E com isso, eu consegui sair do meu quadro, considerado grave e intratável pelos profissionais da área. Eu consegui conquistar longos períodos de estabilidade emocional. Eu não sentia mais angústia e medo. Tudo isso se dissipou. Ao comprovar minha tese, eu estruturei e anotei tudo isso.
como que num diário. Mais tarde eu usei esse conteúdo para desenvolver esse poderoso método de controle das emoções e da ansiedade de forma consistente. Hoje eu sou uma das profissionais na área de psicologia que trata a ansiedade e as doenças psicossomáticas mais especializada no assunto. Diferente do que se vê pela internet, eu tenho uma abordagem científica, objetiva e direto ao ponto. E eu não falo isso, claro, para me gabar. Eu só quero mostrar para você como esse método é diferente dos outros que você tem tentado, que você tem conhecido. Porque eu sou profissional da área de psicologia, passei pelo transtorno e porque esse método realmente transformou a vida de dezenas de pessoas que eu já ensinei a usar, mudando completamente o alcance do meu trabalho, abrindo portas para milhares de fãs que me acompanham, fazem o meu curso, acessam o meu blog, assistem os meus vídeos e têm as suas vidas transformadas de alguma forma com as minhas técnicas. Mas com tudo isso, será que minha missão de vida ou profissional está cumprida? Com certeza não. Tem tanta gente sofrendo me procurando, gente que me liga, gente que me manda WhatsApp. Infelizmente eu não posso atender todo mundo no meu consultório por razões óbvias. Por isso, o desafio de disponibilizar isso pela internet de uma forma em que não se perca nada terapeuticamente. E mais, o desafio de fazer com que as pessoas realmente se sintam amparadas. E não apenas passar algumas técnicas ou alguns áudios que a pessoa vai fazer em casa. O grande diferencial que eu tenho é que eu te acompanho e te ensino passo a passo, para que você também não fique dependente de mim no futuro. A ideia é você ter autonomia, assistida e amparado por mim. Eu dou orientações completas de como fazer e o que não fazer, tudo mastigadinho para você introduzir as práticas na sua rotina, estabelecer uma meta diária para sua ansiedade e atingir essa meta. O SOS Ansiedade é um método guiado de treino e controle das emoções por meio de gestão dos pensamentos e da técnica de atenção plena. Avançadas técnicas de programação neurolinguística, técnicas de aproximação de medos e desenvolvimento de habilidades emocionais e da inteligência emocional. E eu vou abrir para você todos os meus segredos, dicas, o que fazer e o que não fazer, tudo o que eu utilizei quando eu tive o transtorno. Vou abrir para você as técnicas que eu aplico no meu consultório, um material simples e que funciona. E a primeira coisa que eu vou te ensinar, que eu levei meses para descobrir, é como funciona a dinâmica da ansiedade. Lembre-se, se você ficar na técnica do achismo como eu fiquei, sem saber como funciona, você está no escuro. Como é que você vai ter gestão das suas emoções e da sua ansiedade se você não faz a menor ideia de como isso funciona? Você precisa entender de uma forma simples como que a mente funciona. Você vai aprender o que é o mecanismo que dispara em você no seu sistema nervoso, que faz você sentir todos os sintomas que você sente. Então, o primeiro segredo é conhecer o funcionamento. Tudo isso numa linguagem simples e que qualquer pessoa entende, sem psicologuês e termos técnicos. E não se preocupe, isso você vai aprender em videoaulas rápidas já no primeiro dia. É um material super didático e sem horas intermináveis de teorias e discussões. Afinal de contas, você está ansioso, está ansiosa para aliviar a sua ansiedade. Então, a prática já é liberada no primeiro dia e você vai vendo o material complementar e aprendendo. Depois que esse clarão abrir na sua cabeça e você aprender o mecanismo emocional, você vai conhecer a segunda coisa que nunca ninguém me falou. E esse foi o meu segundo erro. A causa da ansiedade. A causa da ansiedade não é o que a gente acha que é. E eu também achava isso. Eu achava que era a vida. Acontecia uma coisa muito pequena e eu transformava aquilo numa tragédia. Os meus pensamentos estavam sempre prevendo um futuro muito catastrófico, muito ruim. Às vezes você pode achar que é o seu casamento que vai mal a causa da sua ansiedade, o seu emprego que não está legal, o chefe que te falou alguma coisa desagradável, ou o emprego que você perdeu, ou até um familiar que você perdeu. E você acha que a causa da sua ansiedade é porque você é uma pessoa difícil. Isso não é a causa da ansiedade, isso é contexto, e ele vai sempre existir. A vida é cheia de altos e baixos. Não é por isso que a gente precisa sofrer tanto. A gente precisa ter força emocional para aceitar e lidar com os fatos baixos da nossa vida. O fato é que a verdadeira causa da ansiedade não é o contexto.
a verdadeira causa da ansiedade, que 95% das pessoas com ansiedade e até a maioria dos profissionais da área de saúde no Brasil não sabem, é que os pensamentos negativos é que são a causa da ansiedade. Você vai aprender como funciona o gatilho mental da ansiedade, ou seja, a sua causa, que dispara a ansiedade. O que é que acontece no seu sistema nervoso para isso acontecer? Você vai aprender técnicas que você aplica no dia a dia para identificar essas causas, esses gatilhos. Esse é um dos principais pontos fortes do meu método, atacar a causa, eliminando a raiz da ansiedade e não apenas amenizando os sintomas, como a maioria dos tratamentos convencionais fazem. A terceira coisa que eu vou te ensinar no SOS Ansiedade é reveladora. É possível controlar os próprios pensamentos. Talvez você não saiba disso. Qualquer pessoa consegue. E eu vou te mostrar o meu grande segredo. Como fazer isso. E isso não é truque nem mágica. O meu trabalho é sério, é científico e eu me dediquei muito para chegar nisso. Anos da minha vida para estar aqui na sua frente agora te afirmando isso. Isso é ciência. Você não vai aprender o que eu vou te ensinar com nenhum outro profissional que hoje oferece alguma solução para a ansiedade na internet. O fato é que controlando os pensamentos, você vai viver na pele a experiência de dissipar emoções negativas e quebrar o que eu chamo de ciclo vicioso da ansiedade e das emoções negativas. Você não sabe, mas você está preso em uma armadilha mental. Hoje é sua mente que te governa, não é você que a usa. Imagine não se sentir mais sozinho nessa jornada, porque eu vou te acompanhar e você vai ganhar autoconfiança com o tempo. Com isso, você, como eu, como a Patrícia, a Elga, a Elisângela e as dezenas de alunos meus, vai parar de gastar rios de dinheiros com consulta, com psiquiatra, com psicólogo e terapias de longo prazo, que não trazem resultados efetivos e duradouros. Então agora, tem uma coisa só que você precisa fazer. Clique no botão abaixo desse vídeo e comece agora a transformação da sua vida emocional, mental e física. Recupere o seu bem-estar cuidando do bem mais valioso que você tem, você. Ao escolher acessar as técnicas, você irá direto para a página do Hotmart. O Hotmart é o maior portal de vendas de serviços pela internet no Brasil. É extremamente seguro. Depois de confirmar a sua inscrição e o pagamento, você vai receber um e-mail meu imediatamente para você cadastrar sua senha de acesso. E imediatamente você poderá acessar sem prazo de vencimento, a partir do primeiro minuto, tudo que existe para você do outro lado. Junte-se a dezenas de pessoas que já estão lá, passando pela transformação e tendo a sua ansiedade aliviada e controlada. Mas antes eu quero que você me responda uma coisa. Compensa para você sentir na pele o alívio e a paz de espírito de não viver mais um pesadelo emocional e todos os problemas físicos decorrentes do seu quadro emocional que você tem hoje? Compensa para você desperdiçar tempo com a sua família, qualidade de vida e dinheiro com tratamentos e remédios que não funcionam e só te deixam mais frustrado ainda? Quanto vale isso para você? Bem, o que eu vejo por aí é gente gastando muito mais do que isso por mês com tratamento e farmácia. E continua na mesma. Eu vejo pessoas escravas da ansiedade e das suas emoções, escravas das crises de pânico, não saindo mais de casa, pessoas perdendo tempo de qualidade com as pessoas que elas amam, com a sua família. Você pode estar assim também nesse momento. Então pense, você está com uma alternativa na sua frente agora. Não vire as costas para ela. Você está prestes a fazer um dos melhores investimentos na sua saúde emocional e física. Agora, eu entendo se você tiver que pensar. Eu sei que você já viu um monte de programas por aí, pela internet inclusive, de gente até famosa e de confiança oferecendo soluções. Você já pode até ter feito algum desses programas pela internet e não funcionou, mas você ainda busca uma saída. Não desacredite, existe essa saída e você está diante dela. Agora, se você realmente tem dúvidas, até se esse programa é real, se eu existo, né? Se ele vai cumprir tudo que promete, eu vou fazer algo especial para você que vai te ajudar a decidir. Você vai fazer o método por 30 dias. Vai experimentar as técnicas e todas as orientações. E se você gostar e achar que ajudou, se você vê que teve resultados, você continua. Senão você para, cancela e eu te devolvo 100% do seu dinheiro investido, sem perguntar o porquê. Veja, o seu risco é zero. Você tem 30 dias para pensar.
Mas essa oferta só vale para agora. Eu não vou poder segurar isso por muito tempo. Tem muita gente procurando e eu não consigo oferecer uma condição dessa o tempo todo para todo mundo. Agora, a decisão é com você. Experimente. Você tem 30 dias para mudar a sua vida. Comece agora. Um abraço.